Evangelho, quarta-feira da terceira semana do Tempo Comum, hoje, festa da conversão do apóstolo São Paulo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da terceira semana do Tempo Comum, hoje, festa da conversão de São Paulo Apóstolo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Mãe Igreja reserva para a memória de São Paulo duas grandes celebrações: a celebração da sua conversão, a celebração do dia em que Paulo reconhece Cristo como seu Senhor, a festa em que Paulo vem alcançado pelo Senhor, e a festa do seu martírio, o dia em que Paulo completa a sua entrega de vida por amor a Cristo. E nessas duas celebrações, a Igreja, olhando o testemunho do apóstolo São Paulo, fala com cada um de nós, batizados, a respeito da nossa história de amor a Cristo. Também nós, um dia em nossas vidas, fomos alcançados pelo Senhor. E esse Senhor que nos alcançou, nos concedeu a graça do Espírito Santo e nos trouxe para junto de si. E por meio de uma escolha livre, unimos-nos a esse Senhor e por uma inteira vida somos chamados, como batizados, a perseverar em Cristo, a caminhar unidos a Cristo, de maneira que o último gesto do nosso viver seja a completa entrega da nossa vida nas mãos do Senhor. Exatamente como fez o apóstolo São Paulo. Por isso, celebramos as duas festas da sua conversão e do seu martírio. É claro que a importância da memória do apóstolo, ou seja, das duas festas relacionadas a São Paulo, tem um valor singular na Igreja, dado a relevância da vida do apóstolo São Paulo dentro da história da Santa Igreja. Como o Senhor, ao escolher São Paulo e ao tomá-lo para si, pôde realizar obras grandiosas através dessa conversão. Aí nós podemos colocar a pergunta: mas bom, Padre Fábio, isso foi porque o Senhor tinha planos grandes para a vida de São Paulo? Sim, é verdade. O Senhor tinha planos grandiosos para a vida do apóstolo. E ele se deixou guiar por Cristo, pela ação do Espírito Santo, nesse plano de amor que Deus desejou por ele. Por cada um de nós, Deus deliberou um plano de amor. E aos poucos na nossa vida, nos dá o conhecimento a respeito da grandeza desse plano de amor. O quanto eu e você nos deixamos guiar pelo Espírito Santo na execução desse plano de amor. Nos encantamos com a grandeza da vida do apóstolo, com tudo que fez, as cartas que compôs, os sacrifícios que enfrentou, as provações através das quais ele passou, e nos emocionamos, nos comovemos com a sua conversão, com o seu testemunho de fé, com a beleza de sua história narrada no livro dos Atos dos Apóstolos, ou então de próprio punho nas cartas
chamadas paulinas. Mas também na nossa vida, Deus tem muito a fazer. É claro que a igreja se compõe de diversas vocações, como ouvíamos Santa Teresinha do Menino Jesus nesse último domingo falar conosco a respeito disso. Desde a Rosa a pequenina Margarida do Campo, desde os apóstolos até aqueles que têm o dom da profecia, o dom da palavra, até aqueles que vivem com alegria o dom do batismo. Então o Senhor distribui seus dons e o Senhor chama as mais diversas vocações segundo a beleza e a exuberância do seu amor. Ele vai chamando seus filhos e vai conduzindo-os naquele caminho de santidade que Ele deliberou em sua vontade por cada um de nós. Uns viverão na vida consagrada, outros viverão no matrimônio, outros viverão em um caráter missionário, leigo, outros dentro das santas ordens, como é o caso dos sacerdotes, e por aí via, e por aí seguimos. Então, vermos tudo que o Senhor fez na vida do apóstolo São Paulo nos ajuda a pensar tudo que o Senhor quer fazer na nossa história de vida e nos ajuda, sobretudo na festa de hoje, a renovarmos essa entrega nas mãos do Senhor da nossa própria história. Me chamaste, Senhor, para junto de si. Eu estava perdido e viestes ao meu encontro. Paulo, meus irmãos, como vimos na leitura, se desorientava, porém sempre compromissado na busca pela verdade, perseguia duramente os cristãos. E o encontro com Estevão, a morte de Estevão, a súplica de Estevão, teve um papel muito relevante na vida pessoal, na história de vida de São Paulo, e marcou a sua história para sempre. Aqui entra aqui podemos destacar uma realidade que também acontece conosco. Quantos foram aqueles homens e mulheres que Deus fez entrar na nossa vida para que conhecêssemos a fé? Pensamos às vezes de maneira tímida isso, dizendo, bom, foram os meus catequistas, foram as pessoas que me ensinaram a fé, ou então foi meu pai e minha mãe, que quando eu era pequenininho me levaram no batismo para ser batizado na igreja. Porém, antes deles tiveram uma legião de homens e mulheres na nossa família e no mundo inteiro que colocou os joelhos por terra e que suplicou com intensidade diante de Deus: Senhor, és bom e misericordioso, e eu vos peço, chamai para si todos aqueles que criastes, e não permitais que nenhum deles se perca. Quantos foram os homens e mulheres que ao longo dos séculos repetiram essa oração, suplicaram ao Senhor da Messe mais operários e que o nome do Senhor fosse anunciado e os sacramentos celebrados. Ide pelo mundo e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está o Evangelho de hoje, que nos é apresentado a partir de São Marcos. O cumprimento da missão. Quantos foram aqueles que, com a oração, expulsaram a força das trevas, anunciaram em línguas diversas a boa nova do Evangelho de Deus e realizaram prodígios para que você e eu pudéssemos conhecer a fé cristã e nos tornássemos definitivamente cristãos. E ao longo da nossa vida, centenas de outros homens e mulheres o Senhor faz passar para que possamos perseverar no seu amor, até a nossa completa entrega. A de São Paulo foi por meio do martírio cruento, mas a nossa poderá ser por meio do martírio cruento também, ou então por meio do martírio não cruento, ou seja, sem o derramamento do sangue propriamente dito, mas um martírio verdadeiro e consistente,
como é nos nossos tempos a perseguição por declararmos-nos cristãos, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente de estudos, na faculdade, seja em outros ambientes comuns. Constantemente nos vemos chamados a recordar as razões da nossa fé, e isso vem da relação de intimidade com o Senhor, que falávamos ontem, e em outros momentos a testemunharmos a força da nossa fé na regência dos nossos atos. Assim como São Paulo muitas vezes precisou testemunhar com bravura o Evangelho de Cristo, e o Senhor estava ali, com ele e por ele, para acompanhá-lo, de maneira que ele pudesse ter a palavra justa para cada momento concreto de sua vida. Eu queria aproveitar para, na sequência da nossa meditação de hoje, ler com vocês alguns textos que nos ajudam a compreender melhor. Um deles é o texto de São Gregório Magno, Papa, que escreve para a gente a respeito da virada pela graça de Deus que acontece na vida de São Paulo. Não me desagrada seguir o exemplo de São Paulo. Munido das cartas que tinha pedido para ir contra Cristo, dirigia-se a Damasco, quando subitamente a graça do Espírito Santo o inundou pelo caminho, perdendo a sua crueza. Paulo então muda, e eis que agora ele se oferece por Cristo aos golpes que vinha ele trazer aos cristãos de Damasco, os golpes de espada. Olha que bonito, né? Aquele que ontem, vivendo segundo a carne, se empenhava em levar a morte aos santos do Senhor, tem hoje prazer em imolar a sua própria vida na carne para salvar a vida desses mesmos santos. As frias maquinações da sua crueza transformam-se em caridade ardente. E aquele que outrora blasfemava e perseguia, agora descobriu uma humildade e uma piedade de pregador. Aquele que antes tinha por ganho matar a Cristo nos seus discípulos, ele considera agora que a sua vida é Cristo e o lucro morrer por ele e com ele. Veja, meus irmãos, o poder de Deus em transformar completamente a vida de São Paulo, da condição que estava àquilo que se tornou. Se a conversão de um pecador é grande alegria nos céus, imagina a alegria que não foi a conversão de São Paulo. Como a criação esperou esse acontecimento. E agora, São Gregório Magno vai adiante e conclui dizendo: assim, a água foi libertada e a terra foi refeita, porque mal acolheu a graça do Espírito Santo, a alma de Paulo transformou-se, abandonando a sua condição de ser imóvel e cruel. Em sentido contrário, o Senhor exprime as suas queixas contra Efraim pela boca do profeta. Efraim tornou-se um pão cozido sobre as cinzas que não foi virado. Oséias capítulo 7. O pão cozido sobre as cinzas fica com uma camada de cinzas por cima e fica tanto mais sujo quanto maior é o peso das cinzas. E que peso tem sobre si uma alma que só pensa nas coisas deste mundo,
talvez o peso que ela tenha sobre si é de uma massa de cinzas. Mas se essa mesma alma quiser ser virada, a face pura que tinha, voltada para baixo, ficará agora voltada para cima, uma vez sacudidas as cinzas que a cobriram. E usando essa metáfora, São Gregório Magno fala a respeito do que Deus fez com São Paulo, que é o testemunho daquilo que Ele quer fazer conosco, com os nossos filhos que se afastaram da fé, com os nossos irmãos que não abraçaram ainda a fé cristã. O Senhor quer levá-los a uma experiência íntima e profunda consigo, a ponto de revolucionar a história deles, trazendo-os como a nós para junto de si, a fim de que possamos dizer um dia: vivemos por Cristo e com Ele e por Ele morreremos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão do apóstolo São Paulo e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.